Vamos lá então, continuando as nossas questões. Pode colocar na tela a próxima questão, fazer o nosso fechamento aí. Policiais militares obtiveram a informação de que uma oficina mecânica agiria como desmanche de carros roubados. Informação aí, né? Aparece uma denúncia anônima. E que naquela noite receberia um determinado veículo que fora roubado no dia anterior. Uma receptaçãozinha aí, né? Com essa informação, os policiais se dirigiram até o local de funcionamento da oficina e aguardaram a chegada do referido veículo. Após o carro adentrar a oficina, os policiais invadiram o local e prenderam em flagrante os donos da oficina pelo crime de receptação qualificada, e provavelmente pela atividade comercial. A situação apresentada trata-se da hipótese de flagrante preparado, sendo legal. Você, como um bom candidato, você já sabe que o flagrante preparado não é legal. Então a questão já está errada. Já está errada por aí. Essa questão se trata de um flagrante preparado? Não, aqui é flagrante esperado ou flagrante aguardado. Flagrante esperado ou aguardado é aquela situação em que a polícia aguarda, espera o acontecimento do crime. O flagrante preparado, induzido ou provocado é aquela em que a polícia prepara, induz, provoca a conduta criminosa. Não foi o que aconteceu. Ok? Aconteceu o flagrante esperado ou flagrante aguardado. O flagrante esperado ou aguardado, que é a situação da questão, é legal. O flagrante preparado, temos a súmula 145 do Supremo, né? É um flagrante ilegal. Qual que é a diferença do flagrante preparado para o flagrante urdido? Na tela, vamos lá. Vou colocar só a palavra aqui, preparado. É o flagrante induzido, o flagrante provocado. Para o flagrante urdido. O flagrante urdido, aí na prova causa aquela confusãozinha, né? Mas agora vai ficar mais fácil. O flagrante urdido é o flagrante forjado. O flagrante urdido é o flagrante forjado. Também chamado de flagrante maquinado. Também chamado de flagrante maquinado. Agora a diferença fica clara para você, né? Agora a diferença fica clara. O flagrante preparado ou provocado, a autoridade policial, os policiais em regra, preparam, induzem, provocam a conduta criminosa. Ele é ilegal. Ele é ilegal. O flagrante urdido, forjado ou maquinado, os policiais, eles não só provocam, os policiais criam o crime, forjam o crime. É crime praticado pelos policiais. É crime. Abuso de autoridade ou fraude processual é crime praticado pelos policiais. Então, exemplo, os policiais colocam a droga no carro do suposto autor. Esse flagrante é o flagrante legal? Claro que não. Flagrante na tela, ilegal. Flagrante ilegal. Professor, quais são as hipóteses de flagrante legal? Temos o flagrante esperado ou aguardado, que é a questão, né? Já te adiantei que esse flagrante é legal. Ok? E temos o flagrante prorrogado, que também pode ser legal. Prorrogado, diferido, retardado,
prorrogado, diferido, retardado, projetado, flagrante projetado também é sinônimo de flagrante prorrogado, diferido, retardado, também pode ser chamado nem todo mundo diferencia, mas pode ser chamado aqui de ação controlada. Existem autores que diferenciam, mas normalmente não vejo essa diferença em prova. É o caso da entrega vigiada, o repasse controlado. Prorrogado, diferido, retardado. Qual a diferença? Esse aqui também pode ser legal. Qual a diferença do flagrante esperado aguardado para o prorrogado, diferido, retardado, projetado, ação controlada? A diferença é que no flagrante esperado, a situação da questão, a polícia fica sabendo da ocorrência do crime e ela espera o acontecimento do crime. Em acontecendo, ela prende em flagrante. É flagrante próprio. Aqui é caso de flagrante próprio. Ela espera o acontecimento e prende em flagrante. Já o flagrante prorrogado, o crime acontece. É um flagrante posterior ao crime. O esperado é anterior. Espera o acontecimento do crime. O prorrogado, ação controlada, o crime acontece. E a polícia posterga o flagrante para depois. Flagrante, na tela, postergado. Essa palavra que eu estou tentando lembrar. Lembrei. Flagrante postergado. A polícia posterga o flagrante. Postergado, prorrogado, diferido, retardado, projetado, ação controlada. Professor, conforme o artigo 301 do Código de Processo Penal, a autoridade policial e seus agentes deverão prender em flagrante. Logo, diante de uma situação criminosa, a autoridade policial e seus agentes são obrigados a prender em flagrante delito. São obrigados. É o chamado flagrante obrigatório ou compulsório. Se elas são obrigadas a prender em flagrante, como é que você vem e me diz que ela vai deixar para prender depois? Se a própria lei obriga a prisão em flagrante. A lei obriga, mas a lei pode criar exceções. Então, o flagrante prorrogado, diferido, retardado, ação controlada, só é legal, só é válido, se a própria lei o autorizar. Porque senão o agente tem que prender na hora. Somente se a lei o autorizar. E aí você, como delegado, tem que saber quais os casos que a lei autoriza. Quais são os casos que a lei autoriza? Na tela, Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, Lei de Organização Criminosa, Lei 12.000, deixa eu melhorar esse 5 aqui, que parece um 8. Lei 12.850 de 2013 e Lei de Lavagem de Capitais, a Lei 9.613 de 98. Inclusive, na Lei de Lavagem, a situação foi incluída pelo pacote anticrime. O pacote de crime diz que é possível a ação controlada e infiltração de agentes na Lei de Lavagem. Temos um pequeno problema aqui. Tá? Temos um pequeno problema. Qual é o problema? Na Lei de Drogas, está descrito, salvo engano, fugiu a memória aqui, mas eu salvo engano no artigo 53, 52, 53. Está descrito que a não atuação policial, ação controlada, não agir, é o flagrante postergado. Então lá na lei fala em não atuação. Então não atuação lá da Lei de Drogas significa flagrante postergado. Tudo bem? Na Lei de Drogas está descrito que a não atuação policial depende de autorização judicial. Lei de Drogas depende de autorização judicial.
A antiga lei de organização criminosa, 9.034, para ela, o flagrante prorrogado, postergado, diferido, retardado, não dependia de autorização judicial. Era sem autorização judicial. Aí a doutrina falava que existia a chamada ação controlada descontrolada. O que era ação controlada descontrolada? Era o flagrante postergado, era ação controlada, sem autorização judicial. Onde estava previsto? Lei de organização criminosa. A nova lei, a 12.850, ela mudou o sistema. O que ela diz? Ela diz que é possível ação controlada, cuidado aqui, ó, com prévia comunicação ao juiz. Com prévia comunicação ao juiz. Não se fala em autorização do juiz. Fala-se em comunicação ao juiz. Então, na lei de drogas, para ser possível a não atuação policial, flagrante prorrogado, diferido, retardado, ação controlada, é necessária a autorização judicial. Na lei de organização criminosa, é necessário tão somente a comunicação ao juiz. Professor, e na lei de lavagem de capitais? A lei de lavagem não trouxe nenhum requisito, não falou nada. Na lei de lavagem, só falou que é possível a ação controlada e a infiltração de agentes. Professor, o que você entende? Eu entendo o seguinte. Eu entendo que a lei 9.613, quando foi alterada pelo pacote crime, ela colocou lá que é possível o seguinte, ó. Ação controlada e infiltração de agentes. Duas coisas. Ação controlada e infiltração de agentes. Onde eu tenho esses dois institutos com esse nome? Ação controlada e infiltração de agentes. Esses dois institutos com esse nome eu tenho na nova lei de organização criminosa, na 12.850. Então eu entendo que os requisitos para ação controlada e para infiltração de agentes da lei de lavagem, deve seguir os requisitos da lei de organização criminosa. Ou seja, ação controlada, mera comunicação ao juiz, mera comunicação, e infiltração de agentes, autorização judicial. Tá? Para infiltração tem que ter autorização judicial. Beleza? Tranquilo? Para infiltração de agentes é necessária a autorização judicial. Para a ação controlada, basta a mera comunicação ao juiz. Foi por isso que na tela, foi por isso que eu coloquei aqui a 9.613 abaixo da 12.650, porque me parece que foi copiado de lá. Tá? Ação controlada, infiltração de agentes é possível na lei de lavagem de capitais. 3 hipóteses em que é possível a ação controlada. Ok? Show? Então, a questão quando fala que foi flagrante preparado, errado é flagrante esperado, legal estaria correto, mas o preparado não é legal. Vamos adiante. Mendel foi preso em flagrante pela prática do crime de furto. Furto simples, né? Punível com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Constando de sua folha de antecedentes criminais diversos outros processos. Somente processos, nenhuma condenação. Ok? Pela prática de delitos de mesma natureza, furto. Após Mendel ser apresentado à autoridade policial, o delegado de polícia não poderá arbitrar fiança em razão da pena máxima cominada ao delito. Vamos lá. Nessa hipótese, a autoridade policial poderá arbitrar fiança. O delito é afiançável? Sim, furto é afiançável. Tem algum furto que não é afiançável? Tem, vou melhorar a pergunta para você lembrar. Tem algum furto que é inafiançável? Tem. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Tem algum furto que é hediondo? Sim. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. É inafiançável, não cabe fiança nesse furto. Agora, furto simples cabe fiança. Quais os casos que a autoridade policial poderá arbitrar fiança? Nos casos em que o crime cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. Até 4 anos pode. Então, no crime de furto simples, a autoridade policial pode arbitrar fiança? Pode, porque a pena máxima é até 4 anos. Beleza? Na tela. Show de bola. Gabarito errado, porque a autoridade policial, o delegado de polícia,
poderá arbitrar fiança, porque a pena máxima do crime é de 4 anos. A pena máxima é de 4 anos. Show? No curso de inquérito policial, para investigar a prática de crime sexual, a autoridade policial entendeu necessária a realização de exame de DNA de Leonardo, suspeito do delito, para colher informações sobre sua autoria. Nesse sentido, a prova em questão poderá ser realizada sobre material descartado por Leonardo, independentemente de sua concordância. Cuidado aqui com essa questão, muito cuidado. Vamos lá. Tem um ponto aqui bem interessante, justamente porque é uma alteração feita pelo pacote anticrime em 2021. Isso mesmo, em 2021, que é o seguinte, olha. Você tem que diferenciar esse exame de DNA requerido, entendido pela autoridade policial no curso da investigação, no curso de inquérito, é uma coisa. É produção de elemento informativo lá na investigação. Elemento de prova, acaba sendo uma prova aqui não repetível. Ok? Vai acabar sendo uma perícia, não uma prova não repetível. Diferentemente, existe a identificação genética obrigatória no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Lá é obrigatória. Lá, na LEP, já houve condenação. Não é investigação, lá já houve condenação. Lá é obrigatória. Professor, qual foi a alteração? A alteração foi a seguinte, estou falando de LEP, Lei de Execução Penal, na tela. O artigo 9º-A, ele dizia que a identificação genética obrigatória se dava em duas hipóteses. Crimes dolosos com violência. Crimes dolosos com violência grave à pessoa. E a segunda hipótese era crimes hediondos puros. Professor, o que são os crimes hediondos puros? Os crimes hediondos puros são os crimes hediondos que não englobam os crimes equiparados hediondos. Só os hediondos, sem os equiparados. Esses são os hediondos puros, os previstos no artigo 1º e parágrafo único da Lei 8.072 de 1990. Esses são os hediondos puros. Artigo 1º lá da lei. Aí não envolvia tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Entretanto, o tráfico de drogas, tortura e terrorismo podia ter identificação genética obrigatória? No tráfico de drogas, não. Porque não é hediondo puro e não é um crime doloso com violência grave. Mas a tortura e terrorismo entrava na primeira hipótese. Crime doloso com violência grave. Tá? Crime doloso com violência grave. Tudo bem? Na tela. O que acontece agora? Com a derrubada dos vetos em 2021, o hediondo puro caiu por terra. Não tem mais. O que fala o novo artigo 9º-A? A primeira hipótese continua, crimes dolosos com violência grave. E qual é a segunda hipótese que foi desdobrada em outras? Tá? Que foi desdobrada em outras... agora não é mais uma, né? Uma segunda, são duas. Crimes contra a vida, homicídio, participação em suicídio, infanticídio e os crimes de aborto, crimes contra a vida. Crimes contra a liberdade sexual, e eu acho bem lógico isso aqui, tá? Crimes contra a liberdade sexual, estupro, importunação sexual, assédio sexual, violação sexual mediante fraude, do 213 em diante. 213 é o estupro, 213, 215, 215A, por aí vai.
E também crimes sexuais contra vulneráveis. Vulneráveis. E aí entra, antigamente, o crime de exploração sexual de menores, ele é hediondo, então ele já entrava. Agora ele continua valendo, mas como crimes sexuais contra vulneráveis. Estupro de vulnerável e os demais crimes sexuais contra vulneráveis. Tem um crime sexual contra vulnerável, que é o crime de corrupção de menores. Só que cuidado, existe uma corrupção de menores no Código Penal e existe uma corrupção de menores no ECA. A corrupção de menores do ECA não é crime sexual, é praticar com o menor uma infração penal. A corrupção de menores do Código Penal é um crime sexual, é corromper o menor de 14 para a vida sexual. Corrupção de menores para a vida sexual. Aí vale aqui crimes sexuais contra vulneráveis, entra aqui 218, 218A, 218B, o registro, né? Registro de cena de sexo, está aqui nesse título, nesse capítulo do Código Penal. Também vai ter a identificação genética obrigatória. Essa identificação genética obrigatória, ela é para condenados. Condenado, já foi condenado. É obrigatória. Agora, durante a investigação, eu não posso obrigar a pessoa a produzir uma prova contra si mesma. Princípio do nemo tenetur si detegere. Eu conheço esse princípio há muito tempo. E eu lembro que eu fiz uma prova de subjetiva, tinha uma redação e tinha uma questão discursiva. E a questão discursiva cobrava sobre o princípio do nemo tenetur si detegere. E eu escrevi lá, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, total. E eu não escrevi nemo tenetur si detegere. E eu perdi ponto. Por não ter escrito o nemo tenetur si detegere. Aí nunca mais esqueci, né? Ah, caramba, eu já sabia e não coloquei. Foi na prova do Senado, o carro que eu ocupo hoje. E eu não escrevi lá o nemo tenetur si detegere, mas eu escrevi, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e ganhou pontinho lá. A pontuação foi boa. Desse modo, um exame de DNA, a pessoa não é obrigada a produzi-lo, a entregar o seu material genético. Entretanto, materiais descartados, a polícia pode pegar. Porque aí não há uma invasão do corpo da pessoa. Não é uma prova invasiva, eu estou pegando um material descartado, aí pode. Caiu um cabelo, posso pegar o cabelo? Pode. Para fazer a comparação genética com outro material. Tudo bem? Não é à toa, não sei se você vai se lembrar, que quando o goleiro Bruno foi preso lá no início, antes do julgamento, ele estava preso, ele foi raspar a cabeça. Foi raspar o cabelo. Tirou todo o cabelo. Porque queriam pegar o material genético dele, ele não quis dar o material genético, foi raspar o cabelo. Porque um material descartado poderia ser utilizado. Tudo bem? Na tela. Nesse sentido, o exame de DNA de Leonardo, durante a investigação, a prova em questão poderá ser realizada sobre material descartado por Leonardo, independentemente da concordância. Em material descartado, pode, gabarito correto. Em material descartado, pode. No curso do inquérito policial, mesma coisa, tá? Nesse sentido, a prova em questão, exame de DNA, poderá ser realizada independentemente da concordância de Leonardo, ainda que exija comportamento ativo do agente, desde que sujeito a contraditório e ampla defesa. Errado. Se exige um comportamento ativo do agente, ele não é obrigado a fazer. Se for um comportamento passivo do agente, aí ele é obrigado a fazer. Exemplo, reconhecimento de pessoas. O reconhecimento de pessoas, ele vai ficar um do lado do outro. É um comportamento passivo do agente, ele é obrigado a fazer. Agora, exame grafotécnico. O exame grafotécnico, ele tem que escrever. É o comportamento ativo do agente, aí ele não é obrigado a fazer. Entrega de material genético é um comportamento ativo do agente, ele não é obrigado a fazer. Ok? Então, gabarito errado na tela. Ok? Depende da concordância dele. Tem que concordar, ele não é obrigado. Pode concordar, claro. O início da cadeia de custódia, um tema muito importante. Esse tema que eu deixei para o final é um tema que eu acredito que vai estar na prova, tá? Cadeia de custódia.
O início da cadeia de custódia dá-se com o ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas. O ato de transferência, o ato de transferir, o transporte. É aqui que se dá o início da cadeia de custódia? Não, não é. A cadeia de custódia começa muito antes. Ela começa quando você reconhece o vestígio. Quando a gente reconhece o vestígio, já começa a cadeia de custódia. Reconheceu, isola, fixa, coleta e aí se transporta. Olha a quantidade de etapas anteriores em que é possível. Reconhecimento, reconhece ali que tem uma pegada, que tem alguma coisa. Opa, isola, isolamento, segundo. Fixa, o que é fixa? Tira fotos, aquelas informações que normalmente o perito faz, tira fotos, descreve, croquis, é a fixação. Logo depois, coleta. Aí sim, coleta, quarto, acondicionar num local adequado para poder transportar. Depois vem transporte. Então, antes desse transferência do vestígio, existem diversas etapas anteriores que já se iniciou a cadeia de custódia, gabarito na tela errado. Coloquei aqui o conceito, artigo 158A, traz o conceito aí de cadeia de custódia. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento. Essa é a primeira etapa. Até o descarte. Essa é a última etapa, a 10ª. Vai do reconhecimento até o descarte. Professor, tenho que decorar as 10 etapas da cadeia de custódia? Sim, porque vai cair. Principalmente aquelas que confundem. E não é difícil. Rapidamente aqui eu vou decorar contigo. Tá? Rapidamente a gente decora junto. Beleza? Na tela. Fazendo questão. Uma das etapas da cadeia de custódia, o armazenamento, consiste no procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. Está errado. Embalado é o acondicionamento, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Aqui não é o nome, né? Não é armazenamento, é acondicionamento. A própria questão te deu ali o nome, né? É coleta, acondiciona. Ok? Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento. São os 5 primeiros. Gabarito errado, eu coloquei aqui as etapas, as 5 primeiras. Qual que é a dica que eu te dou para lembrar das etapas da cadeia de custódia? Separa 5-5. Separa 5-5. Tudo bem? As 5 primeiras, elas normalmente acontecem onde? No local do crime. As 5 últimas já é lá no Instituto de Perícia, no Núcleo Geral de Custódia. As 5 primeiras, local de crime. As demais 5 lá no Instituto de Perícia. Beleza? Você já sabe 2. Uma que é da primeira, né, do primeiro bloco, das 5 primeiras, e uma que é da última. Você já sabe o reconhecimento, que faz parte das 5 primeiras, que é a primeira, e você já sabe o descarte, que é a última. Então já separou 5-5, já sabe reconhecimento, já sabe descarte, primeira e última, beleza? Lembre de uma série criminal que você já viu, uma série muito boa para lembrar disso aqui, Dexter, quem viu Dexter, Lucifer também, How to Get Away with Murder, né, como reconhecer um assassino, como é que é? How to Get Away with Murder, é como aprender, né, como... Normalmente nessas séries, eles fazem aquela investigação de local de crime. Séries norte-americanas, elas têm esse cuidado em cadeia de custódia. E aí você tem que lembrar da série para poder fazer o esquema na sua mente das etapas da cadeia de custódia. Vamos lá, lembra lá, aconteceu o crime. Chegou o policial, Lucifer, tem lá a detetive Chloe. Chegou a detetive Chloe, reconheceu, normalmente ela chegava e via alguma coisa a mais,
Né? Quando ela chegava, ela viu uma coisa diferente ali. Então ela reconheceu um vestígio. Ainda não é prova, ainda é vestígio, ainda não passou pela perícia. Ela reconheceu o vestígio. Primeira coisa, reconheceu, opa, isola o local. Reconheceu, isola. Reconheceu, isola. Estando isolado, croquis, né, distância aqui do local do corpo, distância, né, que pode ser realizado o disparo. Esse é a fixação. A fixação é uma boa questão de prova, porque o nome não ajuda. Na fixação, o nome não ajuda. Tudo bem? Fazer desenho, croquis, fixação. Depois que o perito faz isso, normalmente quem faz é o perito, ou então tira foto, aí vai acontecer a coleta. Tem que ter luva. Coletor, guarda. Esse guarda é o acondicionamento. Reconheceu, isola, fixa, coleta, condiciona. Os 5 primeiros. 5 primeiros. Pode colocar na tela, estão aí. Reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Ainda é só um elemento, né? Ainda é só um vestígio. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios do local de crime. 3. Fixação é a descrição, melhor palavra que seria descrição, né? Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Reconheceu, isola, fixa, coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Acondiciona, acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado e embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então, acondicionamento tem que ter o nome lá de quem coletou, quem coleta normalmente acondiciona. Né? Então, nos Estados Unidos, no Brasil é mais complicado, mas nos Estados Unidos, normalmente quando ocorre acondicionamento, já vem ali um código de... normalmente usa aqueles plásticozinhos para guardar ali algum material, já tem código de barras, mas tem que colocar as informações ali. Né? Esse é o nosso acondicionamento. De acordo com a natureza do material, às vezes é um elemento genético, às vezes crime de estupro, vai pegar um material genético, um esperma lá na vagina da mulher, tem que saber o acondicionamento correto. No caso do Dexter, era o sangue, né? Ele pegava lá o sanguezinho, às vezes até guardava sangue para ele, né? Na tela. Guardava o sangue das vítimas dele. Próximas 5 etapas. Próximas 5 etapas. Então vem comigo. Você entende as 5 etapas finais e elimina uma. Na verdade, 6 para eliminar uma. Então, ó, reconheceu, isola, fixa, coleta, condiciona. Acondicionou, próximas 5. Transporta, lembra lá do local da perícia, transporta, no Lúcifer, se não me engano, é ela, né, o nome da perita lá, ela, entrega para ela. Transporta, no Dexter ele era o perito, né, perito de sangue, mas tinha um japonesinho lá também. Transporta, entrega e ele recebe. Entenda que o ato de entregar e receber é um só. Você elimina a entrega. Ok? Entrega e ele recebe. Elimina a entrega. Então, o sexto, né? Olhando para esse bloco agora. Transporte, recebe. Lembra da entrega, mas fala recebe. Transporte, recebimento. Tá? Transporte, recebimento. Beleza? Tranquilo? Continuando, depois do transporte e recebimento. Quando o local da perícia recebe recebimento, ele vai fazer o quê? A perícia. Ele vai fazer a perícia. Próxima etapa, perícia. Depois que ele faz a perícia, ele guarda. Depois que ele guarda, no final, descarta. Vamos trazer isso para os termos do CPP, ok? Então você viu lá, reconheceu, isola, fixa, coleta, condiciona. 5 primeiros. Sexto, transporte. Sétimo, recebe, recebimento. Oitavo, professor, você falou que recebeu, vai fazer a perícia. A perícia é chamada de processamento. A perícia aqui é chamada de processamento. Lembra no Dexter que ele ficava processando o sangue lá, ficava balançando, é o processamento. Depois do processamento, da perícia, vai guardar armazenamento. Tá? O armazenamento.
e, por último, descarte. Tudo bem? Na tela. Tá aí, transporte, sexto, transporte, sétimo, recebimento, transporte, ato de transferir o vestígio de um local para outro. A questão falou que o transporte era o primeiro. Não, jamais, né? Tem 5 antes. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com no mínimo informações referentes ao número de procedimento, tal. Processamento é o exame pericial em si, a armazenagem, que é a guarda, e por último, descarte. Maravilha? Com isso, você decora as 10 etapas da cadeia de custódia. É claro que tem que dar uma lida do 58A em diante para pegar ali mais algumas questões que podem cair. Com isso, eu termino aqui as nossas questões relativas a direito processual penal. Um abraço e eu te espero numa próxima oportunidade. Não se esqueça de me convidar para o churrasco. Pode entrar em contato comigo caso tenha dúvidas. Meu Instagram, pode colocar na tela, anotar aqui. É @professor Wallace Franca. @professor Wallace Franca, ok? É Wallace França, mas no Instagram sem um cedilha. @professor Wallace Franca. Fique muito à vontade para entrar em contato, tirar suas dúvidas e também para me convidar para o churrasco de aprovação. Tchau, tchau.